Kim, vamos começar nosso papo aqui? Vamos começar nosso papo. Quinta-feira tem eleição domingo ou não? Já nem sei mais. Os caras vão tentar melar. Tem? Podemos garantir? Acho que tem, né? Na última vez que eu vi, tinha. Eu também acho que tem. A Constituição Federal prega isso, né? Tem gente até propondo adiamento de eleição e tal. O que eu quero entender de você é o seguinte, o que vai dar? O que vai dar? Não tenho a menor ideia do que vai dar. Eu acho que vai ser uma eleição muito apertada. Eu não arrisco dizer que Lula ganha ou que Bolsonaro ganha. E não é porque eu anulo o voto, que às vezes o pessoal fala, não, só não quer palpitar quem ganha ou quem perde porque vai anular o voto. Não, porque uma coisa é fazer uma análise, né, de quem vai vencer, de quem vai perder. Outra coisa é eu torcer pra alguém. Eu não tô torcendo pra nenhum dos dois, mas também não arrisco dizer quem vence, quem perde, porque acho que vai ser uma eleição muito apertada e que até o final, até o último dia, ainda pode virar, pode mudar o resultado. Eu entendo isso quando você fala não sei o que vai dar, porque eu tô com essa mesma sensação também. Eu acho que a eleição talvez ela esteja um pouco mais pendente pro Lula por conta das pesquisas e tal, mas às vezes me vem algumas dúvidas do que já aconteceu, mas eu prefiro não palpitar também. Vamos aguardar domingo. Mas o que a gente tem é o seguinte, o Brasil vai ser governado pelo Lula ou vai ser governado pelo Bolsonaro? Isso. O que eu quero entender de você é como é que vai ser um governo na sua avaliação e como é que vai ser o outro. Ou seja, eu acho que você acha que os dois vão ser péssimos, pelo que eu te conheço, certo? Mas quais são as diferenças de um para outro? Eu acho que no que há de fundamental, que para mim são 3 pilares. 1, democracia. 2, economia. E 3, corrupção. Eles vão ser muito parecidos. Porque agora, Paulo Guedes disse hoje que, olha, não interessa qual que é o salário mínimo que o Lula tá prometendo. O que ele prometer, a gente vai pagar mais. Já virou uma luta desescancarada de quem vai ser mais populista. O próprio Paulo Guedes, que seria o ministro liberal, já veio com a PEC Kamikaze, que suspendeu regra de ouro, que suspendeu teto de gastos, que suspendeu lei de responsabilidade fiscal, que fez o que nem a Dilma, no primeiro mandato, no final, quando ela também aprovou uma PEC de bondade, ousou fazer, que foi suspender as leis fiscais. Vai virar o ano, eles vão estender essa PEC. Bolsonaro vai estender essa PEC, ou Lula vai estender essa PEC. Nenhum dos dois vai chegar em janeiro e vai falar, vou cortar o auxílio. Porque eles sabem que eles vão assumir um país dividido e que se eles cortarem o auxílio vai ter uma convulsão social. Então... o auxílio agora não é mais auxílio emergencial, é auxílio permanente. É isso. Quem vai ser o cara que vai tirar isso aí? Exato. Ninguém. Só que para propor isso sem cortar gasto, você precisa estender a PEC Kamikaze. Ou tornar ela permanente. Como o PT já quer acabar com o teto, já quer acabar com todas as leis fiscais mesmo, por que não tornar permanente? Se o Bolsonaro ganhar com esse discurso populista, por que ele também não tornar essa PEC permanente? Se ele não tem nenhuma preocupação em ancorar agora o discurso dele com responsabilidade fiscal, porque não é isso que tá levando ele a ganhar a eleição. Antes ele ainda tinha algum compromisso, porque foi o discurso que levou ele pra lá, ele tinha o Paulo Guedes, ele ainda tinha algum apoio da Faria Lima. Agora, ele já não tem mais esse compromisso. Por que ele teria esse compromisso? Se na ponta, o que ele tá precisando mesmo agora é de voto mais pobre, que é onde ele tá perdendo. Então, nós estamos no meio de uma guerra populista, isso eu tenho absoluta certeza. Por isso que eu digo que é difícil você traçar uma diferença fundamental de dois governos, porque você fala a liberdade de expressão, né? Agora tem muita gente que vota no Bolsonaro como voto útil contra o Lula e fala, Kim, você deveria fazer o mesmo porque... Tô com medo de ser censurado. Mesmo você criticando o Bolsonaro e tal, tem a censura do PT que a gente tá vendo agora a parte disso com o Alexandre de Moraes. Bolsonaro foi o presidente que mais usou o ministro da Justiça dele pra processar quem caluniou e quem difamou ele. O Bolsonaro foi o presidente que mandou prender o sujeito que chamou ele de noivinha da Aristides. E o sujeito foi detido. O presidente da República mandando prender o sujeito porque foi xingado. Não, o presidente da República é xingado. Não interessa quem é o presidente da República, ele é xingado diariamente de vários nomes, ele é acusado de várias coisas por várias pessoas do dia a dia e não mobiliza o ministro da Justiça pra isso. Bolsonaro também foi o sujeito que apoiou na Câmara dos Deputados o projeto que a gente derrubou, que foi de regulamentação das redes sociais, que é inviabilizar o uso de rede social no Brasil, que pouca gente fala também. Então, a gente vai falar bastante dessa questão de liberdade. Eu quero te perguntar do Alexandre de Moraes, eu só quero entender, assim, do ponto de vista mais prático, assim, porque, por exemplo, se a gente olhar o Bolsonaro, acredito eu, tudo indica que o Paulo Guedes continue como ministro. Pode ser que ele troque lá na frente, mas eu acho que os indicativos são esses. Como é que você acha que vai ser um Lula nesse sentido? Você acha que a gente pode ter um ministro da economia mais liberal, tipo um Henrique Meirelles? Duvido muito. Ou você acha que ele vai meter o Rui Costa Pimenta? Não, também não. Como é que você enxerga esse governo Lula? O que ele vai fazer? Ele vai ser um Lula mais paz e amor? Ele vai ser um cara mais agressivo? Não, eu acho que politicamente ele vai ser bastante vingativo. Você acha? Que politicamente vai ser bastante vingativo. Não há por que ele não ser. A porta-voz política dele é a Glaze. Se ele quisesse sinalizar pro centro, ele não colocava a Glaze como porta-voz política dele. Ele tem falado, né, em regulamentação de imprensa, ele tem falado sobre rebater as mentiras que foram ditas sobre ele nas palavras dele, né, o que significa retaliar a imprensa, o que significa retaliar quem... Ele fala em controle do Ministério Público, que foi uma coisa que tanto o Bolsonaro como o PT apoiaram dentro da Câmara e que a gente conseguiu derrubar, que era a PEC da vingança, que é aumentar o número de indicação política pro Conselho Nacional do Ministério Público para se vingar de promotor. Lula, com certeza,
Agora eles não podem mais apresentar porque a gente derrubou do Bolsonaro. Mas o Lula vai reapresentar, a mesma proposta do Bolsonaro. Mas você acha que, por exemplo, se a gente tivesse uma listinha, imagine que o Lula tem aquela listinha dele, padrão, assim, número 1, número 2, número 3. Você acha que ele começa por quê? Sérgio Moro, Deltan, Jovem Pan e não sei o quê. O que você acha que ele faz? Não sei que atores, assim, mas acho que medidas, mexer no Conselho Nacional do Ministério Público, mexer no Conselho Nacional de Justiça, regulamentar a imprensa. O que, com o perdão da ignorância, quando você muda, por exemplo, uma figura dentro do Conselho Nacional de Justiça, o que significa isso? Isso significa aumentar o poder que o presidente da República tem para punir juízes. Mesma coisa mudar o Conselho Nacional do Ministério Público. Aumentar o poder do Congresso Nacional e do presidente da República para punir promotores. E isso nas mãos do PT ou nas mãos do Bolsonaro, como eles fizeram uma aliança, vale lembrar, e o Bolsonaro e o PT fizeram uma aliança para tentar aprovar a mudança no Conselho Nacional do Ministério Público e perseguir promotor que combate a corrupção, seja contra Flávio Bolsonaro, seja contra o Lula. Não é por isso que eles fizeram essa aliança. Não conseguiram, que a gente conseguiu derrotar. Mas o Lula com certeza vai representar isso e no primeiro ano de mandato ele consegue aprovar. Diferente do Bolsonaro, que não propôs essa PEC da vingança no primeiro ano, quando ele tinha mais força, o Lula sabe dar prioridade para aquilo que vai blindar ele. O Bolsonaro só foi aprender isso lá pro 2020, quando já tinha passado o primeiro ano de mandato. Agora os dois já estão sabendo e já proporiam isso no primeiro ano de mandato. E isso no Ministério Público, do Judiciário. Eu acho que criar um tribunal administrativo para a imprensa, que seria um tribunal da verdade mesmo. Você julgar com um conselho, como era a proposta do Franklin Martins na época do governo Dilma. Eu me lembro. Né? Você ter um conselho de jornalistas, de indicados do governo, de indicados de ONGs, para fazer uma espécie de filtro. Para fazer uma curadoria né, do que sai na imprensa e do que não sai na imprensa, que na prática, na minha avaliação, é censura. Claro. Né? Agora, do ponto de vista econômico, você acha que a gente pode esperar um Lulinha mais faz amor ou não? Tá falando muito dessa questão vingativa dele. Mas e, por exemplo, porque querendo ou não, o Lula e o Bolsonaro, quem for assumir, vai pegar uma bomba. Exato. Acho que esse é um ponto que a gente vai concordar, né? Vai pegar, enfim, porque GV diz que é uma bomba de 300 a 400 bilhões. Isso, é populismo de cá, o Bolsonaro dando auxílio para taxista, sei lá, auxílio emergencial até hoje para taxista, falando que o taxista também precisa, caminhoneiro e tal, alguém tem que pagar isso. Beleza. Do ponto de vista econômico, você acha que eles vão ser arrojados no sentido de, não vai ter que ter um freio? Porque normalmente acho que nenhum dos dois vai frear. Então eles vão quebrar o Brasil. O Brasil vai quebrar. É mais ou menos isso que você está dizendo. É que assim, país não quebra, né? O CNPJ não fecha. Não, o CNPJ não fecha. A gente vai Mas quem vai estourar a inflação. A gente. Lógico. A gente vai aumentar a inflação, vai aumentar a dívida, vai aumentar juros. Eu acho que a gente vai bater recorde desde o plano real de inflação e de juros. Você acha? Eu acho. Independentemente de quem vença. Porque nenhum deles vai fazer o ajuste necessário pra gente conseguir pagar essa conta. Nenhum deles vai querer cortar na carne. Porque, por exemplo, se você pega o caso O Lula, por exemplo, estava agora recentemente recebendo o apoio da Associação dos Trabalhadores do Poder Judiciário. E é um dos principais poderes que concentra altos salários e altos benefícios para você cortar, para você jogar o dinheiro público que deveria ser gasto com o mais pobre. Porque rico não deveria precisar de dinheiro público, mas é o contrário do que acontece no Brasil. Tanto elite privada como elite pública recebe mais dinheiro do que o mais pobre. Então, você já tem isso. Mesma coisa com o Bolsonaro agora, durante todo esse período, você não teve nenhum ajuste. Pelo contrário, o governo Bolsonaro enterrou a minha emenda antiprivilégio, que economizava 15 bilhões de reais, tirando de quem já recebe 39 mil reais. Eu não tava nem diminuindo o salário, eu tava só falando, você ganha 39 mil reais, dê-se por satisfeito, não ganhe mais do que isso. E o Bolsonaro foi contra e colocou os deputados dele para não assinar a minha emenda, para não ir para frente. Então, nenhum dos dois vai fazer o ajuste, não vai ter o Lulinha, vai botar o Meirelles, não vai botar o Meirelles porque ninguém vai querer nenhum cara. O Meirelles é um cara relativamente sério, ele não vai querer colocar... Ele tá tentando ser ministro, né? Mas não vai conseguir. Você acha que não? Porque ainda que ele consiga, ele seria obrigado a fazer coisas que iam manchar a reputação dele para sempre. Não sei se ele estaria disposto a fazer isso. Pode ser que esteja, que eu queime minha língua. Mas eu acho que não. Eu não acho que o cara que fez o teto depois vá desfazer e admitir que tava tudo errado, né?